Olá, eu confesso que um misto de sentimentos nesse momento toma conta do meu coração. Afinal de contas, nos últimos 10 dias nós tivemos a possibilidade de nos encontrar todos os dias. De manhã para podermos orar juntos, a partir das 6 horas da manhã, e ao mesmo tempo à noite, a partir das 20 horas. E hoje nós teremos o nosso último encontro dentro do estudo do Evangelho de Lucas, o Evangelho da Oração. É bem verdade que logo mais à tarde, às 17 horas, nós teremos a nossa Santa Ceia. Mas teremos conosco um convidado especial que vai estar abrindo a palavra, pastor Moisés Matos. Eu desafio estar conosco e assistir essa programação, participar da ceia, vai valer realmente muito a pena. Mas dentro do Evangelho de Lucas, esse é o nosso último encontro. Então eu tenho um misto de sentimentos no coração. Por um lado, um sentimento muito grande de gratidão a Deus por ter tido a possibilidade de compreender, porque para poder trazer para você aqui as temáticas, eu tive que estudar bastante dentro do Evangelho de Lucas e ao mesmo tempo por causa do encontro que a gente acabou tendo, sentindo a presença de Deus junto conosco. Eu vou sentir falta desses momentos, confesso. Mas agora mais do que nunca, é o momento de podermos colocar em prática aquilo que a gente teve a possibilidade de poder aprender nesses 10 dias. Eu quero encerrar com o finalzinho do Evangelho de Lucas. Se você tiver aí a sua Bíblia e quiser acompanhar a leitura, eu estou no capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 48, que diz assim: Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado às proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. Fale mais uma vez e ajuda-nos a entender aquilo que é o teu propósito para a nossa vida, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. O Senhor Jesus havia passado 3 anos e meio junto com seus apóstolos. Ele havia tentado de tudo para poder fazer com que eles aprendessem as grandes lições relacionadas ao reino. O capítulo 24 vai mencionar que depois da sua ressurreição, ele apareceu várias vezes aos seus apóstolos ainda, explicando-lhes as coisas referentes ao reino. É bem verdade que havia muita coisa que tinha acontecido, muito daquilo que Jesus tinha ensinado, que os discípulos não tinham entendido por causa de uma visão pré-concebida e ao mesmo tempo preconceituosa em relação ao ministério de Jesus. Agora, depois de sua ressurreição, ele explicava a eles a natureza do reino, tentando mostrar quais eram as verdadeiras ênfases que eles deveriam dar a partir de agora. Afinal de contas, Jesus seria tirado deles. A partir de agora, eles é quem teriam que levar adiante a missão de poder avisar a cada pessoa do planeta a respeito do Evangelho de Cristo, a boa notícia de que Cristo Jesus havia pago o preço pelos pecados e que a humanidade agora tinha uma possibilidade de poder alcançar a felicidade e vida eterna. Bom, mas aqueles apóstolos continuavam sendo as mesmas pessoas. Eles continuavam sendo pessoas limitadas, não tinham uma preparação acadêmica, não tinham recursos. Qualquer pessoa que olhasse para aqueles homens perdidos no meio daquela situação toda, se com Jesus tinha sido difícil, eles não tinham conseguido desempenhar de forma mais abrangente aquilo que era o ministério que Cristo havia desempenhado, como agora sem Jesus Cristo? Eles poderiam desempenhar tal ministério, alcançar cada nação, tribo, língua e povo com o recado de Deus, preparando uma geração para poder se encontrar com Cristo Jesus. Afinal de contas, ele havia prometido que viria outra vez. Eles realmente estavam perdidos, estavam com medo. Durante os 3 anos e meio que Jesus esteve com eles, Jesus ensinou-lhes não apenas por palavras, mas ensinou-lhes por atitudes. Lucas mostra que no aspecto da oração e do jejum, Jesus foi constante nas práticas espirituais dessas 2 armas que Deus concedeu ao ser humano. Ele ensinou-os. Quando eles pediram para poder aprender a orar, como vimos durante essa semana, Jesus os ensinou, deu a eles princípios, os quais eles deveriam agora colocar em prática, pois não o teriam mais junto consigo. Cristo Jesus voltaria ao céu. Agora, finalmente, eles estavam no seu último encontro. Aquele seria realmente o último momento que Jesus estaria com eles. Quais seriam as últimas palavras que ele diria?
Mateus vai terminar dizendo que Jesus deu a grande comissão, dizendo a eles: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas, ensinem-as a fazer todas as coisas, batizem-nas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí ele termina. Lucas, por sua vez, vai mencionar que Jesus deu a eles a grande comissão, enviou-os a todos os povos, nações, tribos, línguas, deu a eles uma grande missão. Missão essa na qual o Senhor Deus já estava empenhado desde que o pecado entrou aqui no mundo. Quando olhamos para a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vemos um Deus em missão. Um Deus cujo grande propósito da sua existência é salvar a humanidade. Ele tem trabalhado para isso. Seu Espírito tem trabalhado no coração das pessoas. Em todas as gerações, desde que Adão pecou, o Senhor já veio trabalhando com ele para poder tentar mostrar-lhe que aquele era um caminho de perdição e morte eterna, mas mostrando um caminho de salvação através do processo de substituição que Cristo Jesus, o segundo Adão, faria. Quando o primeiro sacrifício vai acontecer no Jardim do Éden, Gênesis 3 vai mostrar isso através das roupas de peles que o Senhor Deus fez para Adão e Eva. Para que roupas de peles fossem feitas, animais tiveram que ser sacrificados. Quando você olha para a história, você tem a possibilidade de poder compreender que Deus estava em missão. Cristo veio aqui à Terra, continuou em missão. E agora ele vai chamar os apóstolos não para poderem continuar a missão dele, mas para tornarem-se ajudadores, parceiros dentro do contexto da missão. Jesus Cristo subiria ao céu, mas ele prometeu que enviaria o Espírito Santo a eles. Por isso, antes de saírem como loucos querendo cumprir a missão, eles deveriam parar e esperar em Jerusalém. Esperar até que do alto fossem revestidos de poder. Até que Deus, na terceira pessoa da Trindade Divina, o Espírito Santo viesse para poder ajudá-los a compreender o que deveriam fazer, como deveriam fazer, para onde deveriam ir. Nós não temos a possibilidade de poder compreender esse texto sem antes irmos para o livro de Atos. O livro de Lucas vai terminar dizendo que eles foram para Jerusalém, que eles estavam alegres, porque sabiam que agora eles seriam parceiros de Deus dentro do processo da missão, mas que eles permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. O que é que eles faziam? O que é que eles estavam fazendo? O que aconteceu nesse processo? Nós não temos a possibilidade de poder entender se nós não formos lá para a continuação do Evangelho de Lucas. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, vai nos mostrar o que foi que aconteceu. Se você der uma olhada, agora a partir do versículo 4, Lucas vai explicar o que é que os discípulos fizeram. Olha o que ele vai dizer. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino em Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber o tempo e as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo-lhes dito isso, foi elevado às alturas, e enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da sua vista. Aqui, Lucas, ele está falando do mesmo momento que lá no capítulo 24 do seu evangelho ele tinha mencionado, o momento da ascensão de Cristo. Mas aqui ele vai dar mais alguns detalhes. Ele vai mencionar que Jesus disse para eles: olha, vocês vão ser meus parceiros no contexto da missão. Eu tenho agora uma segunda fase do ministério que eu preciso desempenhar em favor de vocês. Nesse primeiro momento, eu vim à Terra, me tornei o representante da humanidade, mas agora eu preciso voltar para fazer a intercessão por vocês. Mas quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo da parte do Pai. E ele vai ser meu representante. Ele vai continuar o processo de missão. Ele vai dirigir o processo da missão, para que cada pessoa do planeta seja alcançada. Vocês serão parceiros dele. Então esperem que ele chegue. Ele vai dar as ordens. Ele vai dirigir vocês. E nesse processo, para você perceber que mesmo depois
da ressurreição de Cristo, os apóstolos ainda não haviam compreendido absolutamente tudo. É tanto que eles vão dizer, olha, Senhor, por acaso vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles tinham uma visão anterior à morte de Cristo Jesus, de que Jesus viria para poder se tornar um rei temporal, para poder expulsar os romanos do país. Agora ele tinha ressuscitado, tinha passado 40 dias junto com eles, aparecendo várias vezes, ele estava agora no último encontro. E no último encontro Jesus explicou tudo. E aí, quando ele terminou, ele olha para os discípulos e eles estão com aquela cara de que entenderam tudo. Um deles, não sabemos quem, levanta a mão e diz assim, posso fazer uma pergunta? Então, diante desse quadro que o Senhor explicou para a gente nos últimos 40 dias, vai ser agora que o Senhor vai virar rei? Vai ser agora que o Senhor vai tomar o reino em Israel? Olha, eu não sei contar você, se eu fosse Jesus, eu acho que eu ia fazer algo mais ou menos assim. Ah, gente do céu, 1, 2, 3, 4, 1 milhão e 5, 1 milhão e 6. Gente, é para perder a paciência num momento como esse, é ou não é? Gente, que povo difícil de entender, que povo complicado de poder entender as coisas. Jesus tinha passado 40 dias explicando para eles. Mas o Senhor tem uma paciência tão grande com a humanidade. Eu louvo a Deus pela paciência que Ele tem com a gente. Cada vez que eu leio esse texto, eu me lembro de 2 Pedro 3, verso 9, quando Pedro diz assim, o Senhor não demora em fazer o que prometeu, mas Ele é paciente convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que Deus fantástico! E Ele mais uma vez tem paciência com os discípulos. Eles não compete a vocês saberem os tempos e as estações. O que compete a vocês é o seguinte, vão para Jerusalém e esperem até que do alto sejais revestidos de poder. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esperem. Não fiquem com expectativas equivocadas. Não tentem agora quebrar a cabeça para poder descobrir métodos. Esperem. E eles esperaram. Eles esperaram 10 dias. Nós estamos hoje cumprindo o nosso 10º dia dentro dessa busca. Os 10 dias de oração estão baseados exatamente nessa atitude dos apóstolos. Eles passaram 10 dias, estavam sempre no templo louvando a Deus. Mas ao mesmo tempo eles gastavam algum tempo dentro daquele mesmo lugar onde havia tomado a ceia, juntamente com Cristo Jesus na quinta noite. Uma sala num segundo andar de uma casa em Jerusalém, que era provavelmente da casa da mãe de João Marcos. E lá eles ficaram durante 10 dias. Estavam lá a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus. Depois da sua ressurreição, Jesus apareceu especificamente para Tiago, seu irmão. Paulo vai falar sobre isso. Ele não diz qual foi o teor da conversa, mas o fato é que a partir daquele momento Tiago se tornou um crente no Senhor Jesus. Aceitou-o como Senhor e Deus. Vai se tornar posteriormente pastor da igreja de Jerusalém. Seus irmãos estavam lá, sua mãe estava lá. Cerca de 120 pessoas estavam ali reunidas, buscando pelo poder do Espírito Santo, orando, clamando a Deus. Por quê? Por que esse clamor? Porque eles compreendiam agora que eles estavam preocupados com cargos, com posições. Eles estavam com uma preocupação de que Jesus se tornasse rei. Eles estavam com a preocupação de que o Império Romano fosse dominado e que aquele pedacinho de terra deles ali fosse libertado. Mas enquanto oravam, eles começaram a perceber uma dimensão muito maior do que aquilo que eles tinham visto até então. Eles começam a perceber que, na verdade, o Senhor tinha uma visão mundial. Ele olhava para cada tribo, língua, povo e nação. Ele era capaz de saber aonde estava cada pessoa dentro do planeta, em lugares que eles nunca haviam pensado sequer em colocar os pés. E o Senhor queria alcançar essas pessoas. O Senhor queria levar até elas as boas notícias de que, apesar da humanidade estar condenada à morte eterna, Cristo Jesus tinha vindo como segundo Adão. Ele tinha vivido junto com a humanidade, tornou-se o representante da humanidade, venceu as forças do mal, venceu a morte, retornou ao céu para fazer intercessão pelo ser humano e voltaria para poder buscar aqueles que aceitassem a sua proposta.
Essa mensagem teria que alcançar todas as tribos, línguas, povos e nações. Mas eles agora se sentiam pequenos diante de tamanha responsabilidade. E por isso agora eles clamam 10 dias. Vocês compreendem? Não havia espaço nesses 10 dias, meus queridos, para que esses discípulos estivessem orando: Senhor, me dá uma bicicleta nova, Senhor. Senhor, eu queria tanto que o Senhor me desse um emprego melhor. Oh, Senhor, eu queria tanto que o Senhor me desse uma casa nova. Nenhuma dessas coisas tem algum problema em si mesmos. Mas eles, na verdade, estavam aqui com um propósito maior, com uma busca maior. Eles queriam algo mais. Sentiam necessidade de ver as coisas de uma outra perspectiva. Eles agora eram capazes de visualizar o tamanho do desafio. Eles começaram a olhar agora para o planeta na perspectiva de Deus. E quando você olha para o nosso planeta na perspectiva de Deus e começa a perceber que Deus quer alcançar todos, e que ele busca encontrar pessoas que se unam a Ele, não porque Ele não tem o poder para alcançar cada pessoa, porque se Ele quisesse, numa fração de segundos, Ele avisaria todas as pessoas do planeta. Mas Ele escolheu trabalhar para poder salvar as pessoas, através de outras pessoas que tenham sido alcançadas. É a ideia de uma pessoa que foi alcançada pelo reino, que compreende a graça de Cristo e vai até outra para poder compartilhar aquilo que ela recebeu. E nesse processo de partilha, essa pessoa que está partilhando a fé, ela vai sendo transformada, ela vai tendo a possibilidade de poder aprender a amar como Jesus amou, abrindo mão de si mesmo, abrindo mão do seu tempo, abrindo mão dos seus dons, dos seus talentos, abrindo mão dos seus recursos para poder conseguir investir naquilo que tem maior preço no universo: pessoas. Esses apóstolos agora, eles não têm nada a oferecer, mas eles estão dispostos a se desgastar pela missão. Eles só precisam que alguém venha, que alguém os dirija, que alguém aponte o caminho. E eles sabiam quem era essa pessoa, terceira pessoa da Trindade Divina, o Espírito Santo do Senhor. E por isso agora eles começam a clamar, pedindo: Espírito do Senhor, vem sobre nós. Nós queremos ser os parceiros de Deus, mas não sabemos como. 10 dias. Enquanto eles estão orando, no céu alguma coisa está acontecendo. Quando nós olhamos, por exemplo, para Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, nós descobrimos que no céu algo estava acontecendo. João viu em visão. O Pai estava sentado sobre o seu trono. 24 tronos estavam em volta do trono principal. E ele viu quando alguém perguntou: quem é digno de abrir o livro, de romper os selos? Aquele livro continha a história da salvação, para que a herança fosse devolvida àqueles que haviam tido a possibilidade de poder perder o planeta. Alguém digno da família humana, alguém que tivesse o poder de romper os selos, de abrir o livro e ter a possibilidade de ler os termos para que a redenção fosse efetuada, tinha que aparecer. E João diz: olhei para o céu, para a terra, para o resto do universo, e ninguém foi achado digno. E João entra em desespero e ele começa a chorar desesperadamente, até que um dos anciãos se aproxima dele e disse: olhe de novo. E quando ele olha, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. É apresentado como o leão da tribo de Judá. É o representante da humanidade. É o segundo Adão, Cristo Jesus. E agora ele é apresentado como aquele que é digno, porque ele morreu e com o seu sangue comprou pessoas de todas as nações, tribos, línguas, povos. E então ele pode abrir os livros. E agora todos no céu louvam o nome de Cristo Jesus. Porque através do seu grande sacrifício ele se tornou representante da família humana. Assim que esse processo termina, o Espírito Santo é enviado à terra agora. Ele vem para poder estar com os apóstolos, e quando ele chega, Atos capítulo 2, vai mencionar o que eles ainda estavam fazendo. Dê uma olhada, por exemplo, em Atos 2, versículo 1. Chegado o dia do Pentecoste, ou seja, 10 dias depois que Jesus havia ressuscitado, estando eles reunidos num só lugar, eles continuavam ainda naquele mesmo lugar, no cenáculo, aquela sala no segundo andar. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam orando, eles estavam clamando. Aquele mesmo grupo que na quinta-feira à noite, naquele mesmo lugar, antes que Cristo Jesus tomasse a ceia com eles, estavam discutindo para tentar descobrir qual deles era maior.
No livro Atos dos Apóstolos, Ellen White vai dizer que eles agora tinham um espírito completamente diferente. Eles olhavam agora para o mundo sob a perspectiva de Cristo Jesus. Eles percebiam o desejo do Pai de alcançar cada pessoa, percebendo que eles não tinham condição de poder fazer aquilo que tinha que ser feito. Eles olhavam uns para os outros e eles pediam perdão por ter tido uma visão tão egoísta. Eu quase consigo imaginar Tiago e João dizendo: nós pedimos até para nossa mãe para poder pedir um lugar de destaque no reino para Cristo. Nós não somos dignos disso. Eu imagino Pedro falando: eu também briguei com vocês porque eu queria o melhor lugar, porque eu era o mais velho. Eu imagino os discípulos ali pedindo perdão uns para com os outros. É o que ela vai dizendo. Tiraram do meio deles todas as dificuldades, porque se há uma coisa que nos une, é a missão de Deus. Quando compreendemos que o Senhor Deus está em missão e que Ele nos chamou para sermos seus colaboradores nessa mesma missão, nós temos a possibilidade de poder inverter as prioridades e perceber que as lutas e os embates que a gente tem aqui embaixo são muito pequenos diante daquilo que Deus quer fazer. E enquanto eles estavam ainda, olha, dia do Pentecostes, 10 dias depois, eles continuavam todos reunidos num só lugar. Era mais uma manhã exatamente igual às outras 9. Nada era diferente. Mas o verso 2 diz: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separavam, pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O Espírito Santo agora vem sobre eles com todo o poder. O representante da Trindade Divina que estaria junto com a humanidade, aquele que lideraria a Igreja de Cristo Jesus, aquele que distribuiria os dons de acordo com as necessidades, aquele que abriria o caminho para que o mundo pudesse ser advertido de que muito em breve Cristo Jesus voltaria, aquele que prepararia a igreja para ser aquilo que ela deveria ser. E nesse momento, aqueles mesmos que eram amedrontados, os mesmos que na mesma quinta-feira à noite, depois que Jesus Cristo foi preso, eles voltaram para esse mesmo cenáculo, de portas trancadas, ficaram até o domingo de porta trancada com medo de serem presos. Esses mesmos agora saem do cenáculo, mas saem completamente diferentes. Pedro e os demais apóstolos, eles começam agora a proclamar as grandezas de Deus. O sermão de Pedro é registrado aqui, a partir do versículo 14. Quando Pedro está terminando o seu sermão, as pessoas começam a se entregar a Cristo Jesus. Cerca de 3.000 pessoas são batizadas num único dia, como resultado da atuação da terceira pessoa da Trindade Divina. E assim começava o processo da missão de Deus. Assim começava o processo no qual o Espírito Santo dirigiria a igreja em cada um dos séculos, até que a última geração teria a possibilidade de poder surgir sobre a terra. E sobre essa geração a Bíblia vai mencionar que o mesmo Espírito viria com o mesmo poder, com a mesma atuação lá do dia do Pentecostes, para que essa última geração tivesse a possibilidade de se levantar no poder e autoridade do Espírito Santo para alertar cada pessoa do planeta sobre o tempo da chegada de Cristo Jesus. Isso é chamado na teologia de autoclamor. O autoclamor é nada mais nada menos do que a última mensagem de advertência dada ao mundo pela Igreja de Deus. Homens, mulheres, Joel capítulo 2 menciona os velhos, ele menciona as crianças, os jovens, os de meia idade, as mulheres, os homens todos, servos, livres, ricos, pobres, todos aqueles que fazem parte da Igreja de Deus e que, à semelhança dos apóstolos, clamaram a Deus, entenderam a grandiosidade do chamado, se predispuseram a fazer parte da missão de Deus. Eles também são cheios do Espírito Santo e com um poder jamais visto, porque baseado naquilo que as profecias mencionam, o que aconteceu no dia do Pentecostes vai parecer brincadeira de criança perto do que o Espírito Santo vai fazer. Toda a terra é iluminada com a glória do conhecimento de Cristo Jesus. Meus amigos, eu não sei quanto a vocês, mas eu quero fazer parte dessa geração. Eu quero ver Cristo voltando na minha geração. Eu não quero ter que passar pela experiência da morte
para ressuscitado ver Cristo voltando. Eu quero ver Jesus voltando em poder e glória. Na minha geração. Porque eu quero passar por essa experiência. A experiência da chuva serúdia. A dotação especial da terceira pessoa da Trindade Divina. Quando ele se manifestar de novo como se manifestou no Pentecostes. Preparando uma geração para o alto clamor. Eu sei que você tem orado por muitas coisas nesses 10 dias. Mas daqui até o horário da nossa ceia hoje à tarde, eu queria que você clamasse pela presença do Espírito Santo. Que você compreendesse que o céu continua tendo um propósito. Ele quer alcançar cada pessoa do nosso planeta. Ele quer alcançar pessoas do nosso bairro. Ele quer alcançar as pessoas daqui de Santo Amaro. Ele quer alcançar as pessoas do Jardim Prudência. Ele quer alcançar as pessoas do bairro onde você está, da cidade onde você está, do lugar de onde você está assistindo. E quem sabe, um processo tão grandioso como o Pentecostes poderá começar hoje à tarde, se tão somente nós decidirmos ser os cooperadores de Cristo. Ele não precisa de nós. Ele poderia fazer melhor até sem a nossa ajuda. Mas ele escolheu nos dar a possibilidade de sermos os seus instrumentos para podermos crescer no amor pelo nosso semelhante. Eu quero hoje dizer, Senhor, esvazia-me de mim mesmo e me dê a possibilidade de ser o teu ajudador nesse processo todo. Eu quero orar nesse momento pedindo a Deus para que me ajude. Você não quer se unir a mim? Obrigado, Pai, porque a tua palavra nos mostra que os apóstolos compreenderam a grandiosidade do chamado. O tamanho do mundo e a quantidade de pessoas que precisavam ser alcançadas. O Espírito veio sobre eles e os capacitou a conseguirem alcançar a sua geração. Faça o mesmo conosco. Hoje, Pai, enquanto estamos nas 10 horas de oração e jejum, clamamos. Pedimos, Pai, que o Senhor nos use poderosamente. Nos faça seus instrumentos. Queremos os levantar no alto clamor e apregoar a nossa geração que Cristo Jesus morreu, ressuscitou, foi ao céu, mas que Ele está voltando nos nossos dias. Ajuda-nos, Pai, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.